Fala pessoal, você é do tipo de pessoa que costuma esquecer as suas pendências? Você tem um conjunto de atividades para desempenhar durante o dia e acaba esquecendo uma ou outra atividade e quando chega no final do dia se dá conta que não fez? Se sim, nesse vídeo eu vou lhe dar algumas orientações para que você possa, de uma vez por todas, acabar com essa sua dificuldade. Eu sou Tiago Siqueira, especialista em administração do tempo e qualidade de vida. O nosso dia a dia, ele é atribuladíssimo. Eu posso dizer que não é só o meu, mas de todos nós. Porque normalmente e cada vez mais todos nós somos sempre demandados a fazer mais e mais atividades, e aí atividades profissionais ou mesmo atividades pessoais, a fazer em menos tempo e com uma exigência de qualidade cada vez maior. Não tem uma pessoa que não tenha esse nível de pressão no seu dia a dia. E junto com essa quantidade enorme de atividades que a gente tem para fazer, aparecem várias pendências ou várias lembranças que a gente precisa ter para poder realizar pequenas atividades durante o dia. E aí, quando isso acontece, normalmente a gente precisa ter que se organizar durante o dia para, além dos compromissos de atividades que a gente tem que dar conta, e aí repito, atividades pessoais e também as atividades profissionais, além de todas essas atividades que a gente precisa se organizar e programar para realizar esses compromissos, a gente precisa também considerar essas pequenas outras pendências, lembranças que precisamos dar conta. E se a gente tiver que delegar para a nossa memória a necessidade de nos lembrar de todas essas atividades, compromissos, tarefas a serem realizadas, pendências, é muito possível que em algum momento a gente seja enganado por essa nossa própria memória. Então, é muito importante que a gente tenha dispositivos à nossa mão, que seja de fácil acessibilidade, para que a gente possa delegar a esse dispositivo a responsabilidade de nos lembrar. Essa é a grande questão. Quando a gente se preocupa menos com atividades que necessariamente a gente precisaria se preocupar menos, e aí a atividade que eu digo é ter que se lembrar do que tem para fazer, e a gente delega isso para algum dispositivo que nos ajude, que nos auxilie, a gente vai conseguir guardar na nossa mente, na nossa memória, questões que são mais essenciais para que a gente guarde. E aí um dispositivo que eu diria até, que é o nosso maior aliado para a organização do nosso tempo, é a agenda. A agenda, ela é o local onde a gente vai precisar registrar todos os nossos compromissos para que a gente se organize durante o tempo. Compromissos pessoais ou profissionais. Mas há um conjunto de outras pequenas atividades que não necessariamente a gente precise deixar registrado na agenda. Eu costumo normalmente registrar na agenda compromissos que durem pelo menos a partir de 30 minutos. Por quê? Porque a agenda ela disponibiliza para a gente as 24 horas que a gente tem no dia e a gente se organiza. Mas durante o dia tem um conjunto de microatividades, de pequenas pendências que se a gente registrar na nossa agenda junto com os compromissos que a gente tem, é muito possível que a agenda ela fique muito poluída de informações e quando a gente tem muita informação num espaço só, a gente pode ser enganado por esse excesso de informações e acabar passando despercebido algum ou outro compromisso, alguma ou outra pendência. Então, a sugestão é que, se a gente não use a agenda para realizar essa atividade, que a gente use algum outro dispositivo que tenha também o mesmo papel que a agenda, que é de fazer com que a gente se lembre do que a gente tem que fazer, mas diferenciando da agenda, esse outro dispositivo ele tem a responsabilidade de nos lembrar dessas microatividades, dessas pendências que a gente precisa dar conta. E qual pode ser? Diversas alternativas, desde um pedaço de papel onde a gente vá listar essas pendências
e a gente leve com a gente esse pedaço de papel para que a gente possa ir consultando sistematicamente, ou o próprio celular, que pode também fazer às vezes. No celular tem um bloco de notas, que é uma ferramenta que vai fazer com que a gente possa listar também essas mesmas atividades, apenas a gente precisa, da mesma forma que no pedacinho de papel, a gente passar a consultar sistematicamente durante o dia para que a gente possa dar conta do que tem que ser feito. Eu, por exemplo, eu utilizo o e-mail. Meu e-mail, minha caixa de entrada, eu normalmente organizo para que lá estejam demandas que eu ainda preciso resolver. Sejam demandas relacionadas ao trabalho, e-mails que eu recebo e que eu preciso dar conta, sejam demandas que eu preciso me lembrar. E aí eu passo e-mail para mim mesmo. É a forma simples que eu costumo praticar no meu dia a dia e que para mim dá muito certo. Não sei se para você, para mim dá muito certo, o que é uma questão bastante interessante. Muitas vezes um dispositivo pode dar certo para uma pessoa e não dar certo para outra pessoa. Então, o que é importante na escolha de um dispositivo de partida é isso. É qual dispositivo que eu vou conseguir me familiarizar melhor. Se um e-mail, se um celular, se um bloquinho de notas físico, se um pedaço de papel, se um post-it, se um app, qualquer que seja ele, que também pode fazer essas vezes, enfim. Então, qual é o melhor dispositivo que você vai utilizar para que você possa ter o hábito de registrar essas pendências, essas necessidades de afazeres que você precisa se lembrar no dia a dia e que você possa consultar sistematicamente nesse dia a dia. Aqui eu vou abrir o bloco de notas do celular para fazer uma simulação na prática de como é que poderia ser o registro de pendências em um instrumento de fácil acessibilidade para que a gente possa utilizar ele no nosso dia a dia para lembrar do que precisa ser feito. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui meu celular e vou fazer essa simulação. Abri ele aqui. Vou abrir o bloquinho de notas. Abro uma paginazinha e vou colocar aqui lista de pendências. Apenas para representar. E aqui eu vou listar. Exemplo, fazer feira. Ligar para fulano de tal. E, e a farmácia. E aí vai. Eu posso, até para facilitar a nossa visualização e ir ticando, o que eu acho que é muito importante, é isso, né? Então, eu vou aqui relacionando o que eu acho que é importante, sei lá, vou botar outra coisa aqui, comprar presente de aniversário de fulano. E aí vai. Então, aqui a gente vai registrando o que a gente entende que é importante registrar para a nossa relação de atividade já ser feita no dia tal, né? E quando você vai fazendo, aí você vai ticando, você vai registrando aqui e realizando as atividades. No final do dia, você tem às suas mãos um instrumento importante, simples, mas que vai ajudando você a se manter organizado. Está muito claro. Agora, um parênteses à parte. Eu coloquei fazer feira e me lembrei de um outro aplicativozinho que eu utilizo que me organiza também, não somente em termos de organização do tempo, otimização do meu tempo, como também otimização dos meus recursos. Porque normalmente quando a gente vai fazer feira no supermercado, se a gente não souber bem o que a gente quer comprar, o que a gente precisa comprar, é muito possível que a gente acabe comprando muito mais do que a gente precise. E aí o gasto com a realização da feira, ela no final acaba sendo muito maior. E aí eu utilizo um aplicativo, vou abrir ele aqui, e eu já tenho a minha lista de compras, eu aqui vou botar somente exemplos, certo? Os primeiros que estão aqui para
eu colocar e dar como exemplo, certo? Botando aqui, então, eu, em tese, antes de fazer feira na minha programação, eu faço uma varredura do que eu preciso dentro lá de casa e listo aqui. Aqui, na realidade, essas informações, elas são informações que eu registrei como itens que eu normalmente compro. Então eu faço isso. E aí, quando eu venho aqui, está aqui a lista de itens que eu preciso comprar. Como fui eu que organizei, então o que é que acontece? Por bloco de seção de supermercado, eu organizei as cores. Então, a gente vê aqui um tipo de conjunto de itens, e aí na minha organização, tá certo? Cada um pode usar a sua, mas que eu me adequo bem a isso. Então, tem aqui o azulzinho, o verdinho, o rosinho, acho que é rosa, laranja, vermelho. E quando eu for colocando no carrinho, aí eu vou ó, fechando, ticando e ele vai caindo e vou resolvendo a minha lista de compras a se fazer, né? Quando no final finaliza, eu estou com a feira pronta para ir para o caixa, pagar e ir embora. Então, isso aqui também é uma lista de compras que ajuda a gente a realizar mais rapidamente a atividade de realização de compras de supermercado. Da mesma forma, você pode, eu coloquei lá na lista de pendência, eu coloquei a farmácia. Eventualmente, você pode também fazer uma lista dos principais remédios que você compra para poder, fazer da mesma forma e acabar evitando você fazer outras compras que não sejam adequadas o suficiente. Então, esse é um instrumento simples, básico, mas que é bastante importante para que a gente possa se organizar melhor no nosso dia a dia para realizar essas atividades que a gente precisa fazer. E a tecnologia ajuda muito. Por quê? Porque temos dispositivos à nossa disposição, temos apps específicos para cada tipo de atividade, como eu coloquei aqui o exemplo da lista de compras. Né? Antes, eu, inclusive, até antes de utilizar essa lista de compras, eu utilizava da mesma forma, mas imprimia uma relação que eu tinha de feira que eu utilizava e aí eu ia marcando o que, é que eu precisaria comprar. Então é a mesma coisa, apenas utilizando agora a tecnologia. Então, o que eu quero dizer é que se eu me adequo bem à tecnologia, eu posso utilizar a tecnologia, mas se você não é muito fã de utilizar a tecnologia, mas preferir o bom e o velho papel, é fazer a mesma coisa. O hábito e a metodologia, aliás, é a mesma. O que a gente vai diferenciar é a forma como a gente vai aplicar essa metodologia, se utilizando mais da tecnologia ou se utilizando mais do meio físico. Bem, então, assim como a lista de pendências, que é um conjunto de atividades, microatividades, que você precisa se lembrar para realizar no seu dia a dia e utilizando-se de dispositivos de fácil acessibilidade e que você tenha o hábito de consultar, de registrar e de consultar sistematicamente para que você possa realmente dar conta dessas atividades que você precisa fazer e evitar se esquecer, que é o mais importante. Então, da mesma forma, a gente pode utilizar essa referência construindo planos diários de trabalho, quando a gente fala na questão da atividade profissional. E não muda muita coisa. É apenas a gente ter um local de fácil acessibilidade para que a gente possa registrar todas as atividades ou microatividades que a gente precisa dar conta no dia a dia do trabalho e que isso evite a gente acabar esquecendo. Né? Acho que esse é o principal ponto, porque as demandas de trabalho elas são cada vez mais exigentes, com um volume de atividades maior e que muito fácil, né, a gente acabar esquecendo se a gente não se der conta. Então, ter um dispositivo para que a gente possa se lembrar e a gente planejar antecipadamente essas atividades, ela vai ajudar e ajudar muito a gente. E para poder também ilustrar, eu convidei Alessandro. Alessandro é o gerente administrativo e de tecnologia daqui da minha empresa, da TGI, para que ele possa relatar sua experiência, aí no caso,
uma simulação na prática. Então, eu vou convidar Alessandro para sentar aqui e mostrar aqui a sua experiência. Alessandro, vem cá, senta aqui. Bom, vamos lá. É a mesma coisa, né? Olá, pessoal. Eu convidei porque aí, da mesma forma como eu propus como eu fiz a simulação de um exemplo na prática de lista de pendências do dia a dia, então, Alessandro, como gerente daqui, um gestor daqui da empresa, e aí ele tem esse hábito também de organização, utilizando a sua ferramenta, aí ele vai fazer esse relato aí para fazer a ilustração de como ele elabora os seus planejamentos diários de atividades. Bom, pessoal, eu vou colocar aqui a tela do meu computador mostrando o ambiente que eu costumo trabalhar, né? Como o Thiago também mostrou aí no celular, esse ambiente também é compatível com os aparelhos, então a atualização, a consulta, você pode fazer diretamente na tela do celular também, né? Aqui na minha tela eu estou usando o aplicativo Asana, né, que é um gestor de tarefas, tem outros semelhantes também, Trello, tem uma infinidade de ferramentas parecidas com ela, né? Mas que no Asana eu coloco por projetos, né, que tem a área da comunicação, tem o administrativo, tem a tecnologia, então está aqui ao lado, né, dispostos em cores, né, e aí dentro deles, né, tem o bloco de atividades, né, e aqui nesse painel semanal é listado para mim as atividades daquele dia, né, que eu acabei programando, né. Também tenho o hábito de usar o e-mail, né, eu mando um e-mail para mim mesmo para que depois eu registre e distribua a atividade, porque não necessariamente a atividade está direcionada para mim, né? Pode estar direcionada para alguém da equipe. Então eu registro por e-mail e depois eu coloco aqui no Asana. No Asana também eu tenho um ambiente onde eu consigo ver as atividades que estão com a equipe, né? Então ir selecionando, ir revisando prazos, né? Aqui, por sinal, eu acabei não revisando o prazo dessas 4 atividades que estavam listadas para acontecer ontem, né? Mas aí é tranquilo eu puxar para cá, né? E bem como aqui, se lotar muita coisa, eu avalio qual uma ou outra que eu possa puxar para o dia seguinte. E assim eu vou organizando as atividades que estão listadas, né? Agora, uma coisa que é importante, Alessandro, você utiliza esse dispositivo, é um dispositivo que você, de fato, utiliza como referência para ficar consultando sistematicamente? Sim, sistematicamente. Até tem coisas minhas particular, né, justamente para obrigar que eu tenha um ambiente só. Porque se eu acabar dividindo, por exemplo, as atividades particulares, eu colocar em outro aplicativo, a chance de eu deixar um ou outro desatualizado é muito grande, né? Então eu crio as sessões, como também, como eu tinha falado, está aqui do lado, né, os projetos, e tem uma sessão minha particular, que ela fica com cadeadinho, né, que só eu tenho acesso. Então eu listo tudo que tem dependências das minhas atividades particulares e vou colocando data, né? Tem até uma aqui, por sinal, né, que está com a cor de cinza chumbo, né? Eu preciso parar um tempinho para organizar uma ficha de treino, né? Não tenho uma atividade física tão intensa como o Thiago, mas eu tento, né? Então, vou parar um tempinho para organizar as fichas, que eu fico olhando também pelo celular, tenho um mecanismo de criar em PDF, mostrando enfim, a técnica de exercício e etc, né? E aí as cores vão se arrumando, né? O que não está em cor é porque é uma subatividade, ela tem relação com outra, né? Mas, por exemplo, roxo é um evento que a gente vai ter no final do ano, verde são questões gerenciais que também ficam listadas apenas para mim. E assim eu vou criando, né? Também tem como criar blocos aqui. Aí, Tá? desculpa, aí você falou uma questão importante, de que você vai atribuindo também atividades para a sua equipe. Sim. E aí, como é que você organiza isso e a equipe tem acesso, não tem? Sim. Você cobra, você tica para quando se resolve? Como é que é isso? Eu tenho o hábito de setar a atividade para a equipe, né? Então, a equipe tem o mesmo painel que eu tenho. Óbvio que com os projetos direcionados a ele, eu tenho todos, alguns têm 2, 3 e assim sucessivamente, mas eles vão ter essa mesma visualização que eu tenho aqui. Então, eu listo a atividade para eles conseguem monitorar e eu tenho como ver em tempo real as atividades que estão com prazo cumprido, que estão atrasadas, de modo a eu poder intervir. Então, eu posso fazer uma reunião individual e fazer a revisão das atividades diretamente pelo Asana. Então, eu tenho como setar as atividades de cada um deles, né? E também outras atividades que eu preciso lembrar de cobrar, eu coloco como uma atividade para mim mesmo de monitorar, né? Monitorar a entrega, por exemplo, tem aqui, monitorar envio da agenda, né? Que é feito, realizado por outra pessoa e eu tenho que só garantir que essa atividade vai ser concluída. Ela é feita semanalmente, então ela tem uma recorrência, deixa eu até ver aqui. Tá vendo? Ela tem uma recorrência de acontecer toda sexta-feira. Então, toda sexta-feira, quando eu concluo essa atividade, ela gera de novo ou a outra para a semana seguinte, para garantir que eu não vou esquecer dela, né?
Bom, esse é meu jeito de me organizar, né? E como eu disse, essa ferramenta aqui está no meu computador, que é a minha ferramenta de trabalho, é a principal ferramenta de trabalho, mas também fica disponível no celular, né? Que no momento de treino, quando a gente está acordando, vem um insight, vem alguma ideia, a gente rapidamente consegue registrar, né? Seja por e-mail para depois desmembrar em subtarefas ou até mesmo diretamente no Asana. É isso. Então é isso. Legal. Tá aí mais um exemplo. No caso, não é uma simulação, é na prática, né? É como acontece no dia a dia, mas o que há em comum, né? De uma lista de pendências simples, utilizando um bloco de notas no celular, um aplicativo, um dispositivo mais estruturado para que a gente possa ir se organizando nas atividades profissionais no dia a dia. O que há em comum significa organização. Então, a organização ela é um importante poupador do nosso tempo. E a gente vai utilizar várias ferramentas que estão disponíveis ou práticas que a gente pode passar a ter para que a gente seja mais organizado. Então, lista de pendência, lista de tarefas, plano diário de atividades, organização do espaço físico, utilização da agenda, que eu também falei há pouco nesse vídeo. Tudo isso são mecanismos que vão ajudar a gente a ser organizado. Se você não utiliza, que aí foi o exemplo que eu dei aqui no vídeo, se você não tem o hábito de utilizar listas de pendências, de tarefas, ou mesmo uma lista de programação de atividades para que você possa ir avançando, e você entende que isso é importante para que evite você esquecer do que você precisa fazer no seu dia a dia, passe a utilizar. É simples, agora, mais do que a decisão de utilizar, passa a ter o hábito da utilização na perspectiva de sempre registrar e, principalmente, sempre consultar. Esse é o segredo do sucesso para que a gente possa ser mais organizado e a gente se manter lembrado de tudo que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dê um like. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você entenda que possa ser interessante para ela assistir. Comente. Isso vai ser bastante importante para a gente. E até a próxima.